dia a todos. Apocalipse. Apocalipse 2. Ao anjo da igreja de Éfeso, escreve: Estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no reino dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, que não pode suportar homens maus e que puseste a provas os que a si mesmo se declaram apóstolos e não são, e os enches de mentiras. E tens perseverança e suportastes provas por causa do meu nome, e não te deixeis esmorecer. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não venho a ti, moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens, contudo, a teu favor que odeia as obras dos nicolitas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Amém, meus irmãos. É a primeira observação de Cristo à igreja de Éfeso. O que significa abandonar o primeiro amor? Jesus, ele tem levantado pessoas dentro da obra, independente dos seus títulos ministeriais, para lhe dizer que ele está observando o que você tem feito para o reino. O que é que de fato nós temos feito para o reino de Deus? A igreja de Éfeso, ela trabalhava incansavelmente. Ela não media esforços. Será que nós podemos ter essa qualificação? Mas ela não media esforços. Não era para buscar o seu próprio objetivo. Ela não media esforços para fazer a obra de quem? De Deus. E a gente vê dentro da igreja as pessoas medindo tudo. Distância, tempo, uma série de coisas para fazer a obra de Deus. A igreja de Éfeso, ela era paciente e nada abalava. Será que nós somos pacientes? Será que as coisas não estão abalando a nossa estrutura? Será que nós temos a persistência, a paciência, apesar das nossas lutas contínuas, diárias? Será que nós estamos trabalhando para Cristo? Será que de fato nós que somos membros da Igreja Semente, nós sabemos o que é uma composição de uma igreja? Será que nós
temos a consciência que Cristo está nos observando, não sobre vigilância, mas observando, procurando ver o que é que nós estamos fazendo em prol de sua obra. Essa é a primeira carta escrita à primeira igreja. E nós estamos sofrendo maus tratos. Mas uma igreja, gente, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, ela não pode, ela não deve tolerar o pecado. E por que nós toleramos tanto pecado dentro da igreja? É com medo que as pessoas saiam? Será que nós aceitamos pecadores aqui no nosso meio, preocupado com o volume de pessoas que tem ou deixa de ter? Será que a igreja, para crescer em Cristo Jesus, ela tem que admitir o pecado nos seus olhos naturais, você observando as pessoas? Agora eu lhe faço a seguinte pergunta: isso é correto? A igreja aceitar pecadores, a igreja encobrir o pecado para que a pessoa possa se manter dentro dela? Infelizmente, é isso que a gente vê dentro das igrejas. Será que nós temos qualidade? Será que essa carta é direcionada a 7 igrejas? Qual seria a instrução de Jesus Cristo nos dias de hoje para a nossa igreja? Nós não vamos nos preocupar com as outras, não. Para a nossa igreja. Você viu que a igreja de Éfeso, ela tinha um lado bom. Ele não tolerava a mentira. Se você não sabe o que é pessoas nicolaítas, são pessoas que ensinam o evangelho deturbado. Então, existem nicolaítas em várias igrejas. Pessoas que estão pregando um evangelho totalmente contrário àquilo que determina a palavra de Deus. E a gente observa que a gente não tem prestado atenção que essas igrejas são as igrejas que mais o que? Crescem. E às vezes nós ficamos com inveja dessa igreja. O crescimento de uma igreja, ela tem que ser um crescimento o quê? Espiritual. Um crescimento de desenvolvimento interior dentro de um ser, para que nós possamos fazer a obra segundo aquilo que está estabelecido na palavra de quem? De Deus. Gente, nós temos que dar graças a Deus por nós estarmos aqui reunidos. Você veja a dificuldade hoje para se fazer a obra do Senhor. As pessoas estão se doando de coração e as pessoas não estão nem aí. E Jesus Cristo teve algo que rejeitou dentro da igreja. E muitos de nós estamos aliados a essa igreja de Efésios. Qual é a primeira observação que Jesus Cristo ele nos traz para esse domingo? Olha a recomendação que Jesus Cristo lhe dá para você que está aí sentado. Qual é a primeira recomendação? Lembra-te aonde o que? Caíste. Será que você lembra aonde você caíste? Mas ela era uma igreja que perseverava. E nós somos perseverantes. Por isso nós estamos aqui. Mas Jesus Cristo tinha algo que ele vai dizer para mim e para você e diz: tenho contra ti que abandonaste o que? O seu primeiro que? Amor. E nós estamos abandonando o nosso primeiro amor.
Nós estamos abandonando o nosso primeiro amor através do nosso querer. Então, no dia em que eu e você descobrirmos um que é verdadeiramente igreja e um que é verdadeiramente a obra, você vai ter a convicção e a certeza que Jesus Cristo vai estar com os olhos atentos para mim e para você. O que é que nós temos feito pela obra? E ele deixou 3 advertências que pouco de nós que lemos Apocalipse prestamos atenção. A primeira ele manda você lembrar. A segunda, ele manda você o quê? Se arrepender. A pessoa lembra onde cai, mas a pessoa não se arrepende. Continua fazendo a mesma coisa. Continua sempre no mesmismo. Por quê? A partir do momento em que você lembrar, você vai passar o quê? A praticar. Então ele manda você lembrar, ele manda você arrepender e ele manda você o quê? Praticar. Praticar não é só você sair de sua casa e sentar sentar-se na cadeira da forma que nós estamos. Sabe por quê? Ele nunca vai ficar atento para você. Porque você nada faz pela obra. Como é que nós podemos chamar a atenção de Cristo? Essa é apenas algumas advertências que o Espírito Santo de Deus está fazendo neste domingo, para mim e para você. Lembra-te aonde caíste. Lembrou? Arrependa-se. Arrependeu? Volte a praticar o primeiro que amor. E busque o entendimento. Como nós iremos buscar o entendimento a partir do versículo 2. Ao anjo da igreja em Éfeso, escreve: essas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que andam no meio dos 7 candeeiros de ouro. Quem é essas 7 estrelas? Significa o quê? O 7 o quê? Anjo. Então ele quer conservar os 7 anjos. E esses 7 anjos, ele anda com o candeeiro. Agora, se você prestou atenção, você observou que ele diz que pode retirar o candeeiro desse lugar? Está aqui no versículo 5. Se ele tirar o candeeiro, acabou o quê? A luz. Então, os 7 anjos, em Apocalipse, as 7 estrelas, em Apocalipse, significa os 7 anjos com o candeeiro. E esse anjo reflete o quê? A luz. E ele nos chama mais atenção. Eu conheço a tua obra. Está vendo? Você que está aí sentado, que acha que está em oculto, ele está dizendo para mim e para você, eu conheço a sua obra. E aí? Que obra é essa que o Espírito Santo de Deus conhece? Tanto o teu labor. Olha, ele conhece a tua obra, também o seu labor. Labor é o quê? Trabalho. O que é que você tem trabalhado na obra de Deus? Que tanto você está cansado. Só que a igreja de Éfeso, ela tinha obra, ela tinha labor e ela tinha o quê? A perseverança. E ele não suportava, gente, não sou eu que estou falando não, olhe para a sua Bíblia aqui, ó. E que não suportava
homens maus, que puseste à prova o que a si mesmo se declarava o quê? Apóstolo, e não são, e os achaste o quê? Mentiroso. É um monte de gente mentiroso dentro da igreja. É um monte de gente achando que está fazendo a obra, você está mentindo. É um monte de gente dizendo que serve a Deus, e ele está dizendo, eu conheço as suas obras. É um monte de gente dizendo que é cristão, e o Espírito Santo de Deus dizendo, eu conheço as suas obras. Você tem um título de cristão porque você congrega numa empresa. Você congrega numa religião cristã. Mas de cristão você não tem nada. Ele está começando a nos desmascarar. Muita gente, no versículo 3, não tem perseverança, não tem suportado as provas, nem em nome de Jesus Cristo. E essas pessoas têm esmolecido. O desânimo, o desgaste. Nem em nome de Jesus Cristo você tem se mantido de pé. Tudo lhe abala. Nós estamos falando aqui em igreja, tá? Imaginemos fazer a obra lá fora. Se os próprios de dentro, que ouve a palavra, não está preocupado, você imagine os de lá de fora. Então, muitas vezes é vergonhoso nós sairmos de dentro da nossa igreja para evangelizar lá fora. Levando no comboio humano pessoas que não têm nenhum respeito ou temor à obra de quem? Do Senhor. São os nicolaítas. Então é por isso que as pessoas não estão nem aí. Sabe por quê? Nós que dizemos evangélicos ou cristãos, não estamos fazendo a diferença aí fora. Prova é, quando nós nos achegamos no lugar, poucas pessoas o quê? Se aproximam. Nem os conchos, nem os leprosos chegam perto. Porque eles sabem que ali não tem homem de Deus para curar. Eles sabem que ali tem um monte de nicolaítas pregando um falso evangelho. Então, muitas vezes nós estamos fazendo a obra, o que é que nós pensamos? Nada a ver, mas o Precaju lota, porque lá tem o que as pessoas querem. Prova é que nós estamos saindo dentro das nossas congregações despreparados. Por isso é que nós não suportamos as coisas em nome de Jesus. Que Jesus Cristo rejeitou na igreja de Éfeso, será que ele não está rejeitando a mesma coisa aqui dentro? Quem é que pode afirmar, quem aqui se faz presente, ou quem está ausente, que não tem a necessidade de voltar ao primeiro amor? Por que nós esquecemos o primeiro amor em Cristo tão rápido? E por que você ainda traz hoje dentro de ti a lembrança do seu primeiro amor? Por quê?
Por que tem essa lembrança dentro de você? Porque foi bom, sim ou não? Se fosse ruim, lembraria? Ainda bem que nós somos sinceros, né? E por que Jesus Cristo, ele diz para mim e para você essas palavras? Aquilo que está estabelecido no versículo 4. É porque nós gostamos que Jesus Cristo esteja contra mim e contra você. Se nós assim não gostássemos, nós andaríamos em rota de colisão com Jesus Cristo. E não teria necessidade dele chegar para mim e para você. Volta ao teu primeiro amor. Se eu e você, se nós tivéssemos caráter, hombridade e temor a Deus, ele não iria dizer para mim e para você, lembra-te aonde caíste. Entendeu agora? É que as pessoas lê a Bíblia, eu não vou falar aqui de quem prega. A culpa é minha, a culpa é sua, que lê a Bíblia e não procura buscar o entendimento. Tá um pai dizer, não faça isso, não faça isso, não faça isso. O pai está todo dia, não faça isso, não faça isso. Então, ele diz, lembra-te onde caíste. E porque ele está chamando a atenção minha e sua. Porque aonde você caiu e onde eu caí é prazeroso. Porque se não fosse prazeroso, você não tomava outro tombo. Então, gente, que tipo de igreja nós somos? A de Laodiceia? Éfeso? Como você classificaria aonde você congrega? Sabendo você que aqui é um templo físico, onde nós nos reunimos com o intuito de aprender, e por isso nós temos que ter uma placa, para que as pessoas não confundam, mas só que a obrigação de fazer essa igreja, ou a igreja de Éfeso, ou a igreja de... Diga aí. Mas o que? São 7. Isso com a Bíblia na mão, viu? Imagine se não tivesse. Isso com a Bíblia na mão. Imagine se não tivesse, viu? Tiara. Qual mais? E mais qual? Olha. A gente, membro da Igreja Semente, queremos criar mais uma Igreja Semente. Não é 7, a 8ª. Então, veja bem. Poxa, gente, nós temos que fazer a diferença. E nós estamos fazendo a diferença onde nós passamos. Que as pessoas estão atentas ao que nós falamos. Então, realmente, nós somos diferentes, não no nosso comportar ou no nosso agir, mas nós somos diferentes nas nossas práticas, naquilo que sai da nossa boca. Então, a igreja da gente, para a honra e glória do Senhor, ela tem nome sim.
Ela faz a diferença sim. Os olhos brilham sim quando nós falamos. Engrandecido e exaltado seja o nome do Senhor. E aqui dentro, olha, o elogio à nona igreja de Apocalipse. Aqui dentro tem pessoas que são joia rara. Aqui dentro tem pessoas que chegaram como um diamante. Precisaram ser lapidadas. O diamante é uma pedra bruta, mas quando polida, é uma pedra de alto valor. E não foi baseado em campanhas, não foi baseado nisso ou naquilo, somente na palavra. Então, hoje, eu me orgulho do nome da nossa igreja. Quando eu falo para você e digo que muitos de vocês equivale a 10, você acha que é brincadeira, né? E a cada dia que passa, eu acho que não é a 10 não, viu? É a 100. Olha. Eu estou falando com o senhor, é? Tá assim, aí. Sabe menino pedindo bala e meu nome não sai não, é? Então, nós somos bons. Louve a Deus. Nós ontem estávamos em quantos? Fizemos a diferença ou não? Talvez você não tenha nem percebido, né? Mas fizemos a diferença. Nós somos diferentes. Graças a Deus. Mas nunca esperemos em Deus reconhecimento do homem. Tá? Mas é como eu falei. Jesus está atento àquilo que nós fazemos na obra em prol do seu reino. Não é em prol de mim, não é em prol de Rony, não é em prol de Manuel, de Mário, de Sérgio. O reino. Se nós tivermos essa concepção, nós não seremos vencedores. Nós seremos mais do que o quê? Vencedores. E nós vamos formar discípulos. Não é seguidores da igreja semente, mas seguidores de homem. Da palavra de quem? De Deus. Engrandecido seja o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, o que nós lemos aqui, o que nós estamos ouvindo, o lembrar, o arrependimento e praticar o primeiro amor, isso só é uma advertência. Isso aqui não é críticas. E as pessoas que querem verdadeiramente fazer a obra, assim se Deus colocar no seu coração, e eu creio, quando o amor de Deus, ele nos alcança, a gente passa a amar pessoas, independente do seu credo religioso. Só que nós não podemos, embora eu seja pecador. Você não pense aqui que eu sou um pecador igual a você. O que você faz, eu faço, talvez até pior. Agora, os pecados visíveis a mim e a você, nós não podemos tolerar. O invisível não, a gente vai fazer o quê? Aí só Deus, né? Então aqui jamais, gente, vamos admitir pecado. Nós vamos admitir pecadores, mas não pecado. Porque a partir do momento em que você admite o pecado, entra em você um acordo com aquilo que a pessoa está fazendo. E a gente vê nesse mundo religioso
Pessoas que hoje estão bem, amanhã não. Pessoas falsas. Pessoas que fazem para mostrar para o homem. Então é por isso que o Espírito Santo convoca eu e você, mais uma vez, a lembrar aonde nós caímos. Porque a queda, ela deixa marca em você. Uma queda natural, você pode se arranhar, você pode ficar com a marca o resto da sua vida. E são essas quedas espirituais que o Espírito Santo não quer que aconteça comigo e nem com você. Quando você não admite o pecado, não é que você não admite o pecado. Quando você não aceita o pecado, as pessoas são taxadas como ruim. Quando as pessoas aceitam o seu erro e passam a mão na sua cabeça, maravilha, essa pessoa não vai se corrigir o quê? Nunca. Então, lembre de tudo isso. Aí o Espírito Santo de Deus, ele diz, eu tenho contudo ao teu favor, a você que está aí sentado, que odeia a obra dos nicolaítas. Esse grande impasse, essa grande divergência que existe dentro do cristianismo, é justamente que muitas pessoas não estão aceitando a obra dos nicolaítas. E aqui dentro nós não aceitamos. E ele diz que quem aceita, ele irá tirar o candeeiro. O que é o candeeiro? Aquele que deve levar e transmitir o quê? A luz. Imagine, se o candeeiro... Gente, vamos parar um pouquinho para pensar. Imagine se for tirado o candeeiro. Um exemplo prático. Hoje ninguém usa mais, né? Hoje é luz de emergência, etc, etc. Digamos que sua causa falta energia. Você está lá com o velho e tradicional candeeiro. Para que ele apague, muitas vezes não precisa ninguém tirar. Você esqueceu de comprar o... Você vai botar gás em candeeiro. Rapaz, não faça isso não, pelo amor de Deus. Vai dar certinho, não vai? Rapaz. Gás a retalho, gás a granel. Vem aqui, traga o candeeiro e vamos botar gás. Aqui agora tá vendo. Você imagine o que pode causar. Aí faltou o querosene. Você vai valorizar aquilo, e às vezes sai até fumaça, né, o candeeiro. Você vai valorizar a partir do momento em que ele apagar. Aí é que você vai reclamar primeiro da energia. Que você quer assistir uma televisão, coisa parecida. Tem a conservação dos alimentos. Tá? Mas o candeeiro lhe trouxe o quê? A claridade para que você não tropeçasse. Para que você fosse até a geladeira buscar sua água. Ou fazer um lanche ou coisa parecida. Você só vai dar valor. Preste atenção. A energia, a importância dela sobre o candeeiro, você só vai dar valor quando esse candeeiro apagar. E quando você ficar na escuridão. Meu amigo, aí eu lhe faço a seguinte pergunta. É melhor você completar o candeeiro com querosene, ou é melhor que ele apague para depois você colocar o querosene no escuro? Imagine a sujeira que você não vai fazer. Imagine o tempo que você não vai perder. Imagine a raiva que você não vai ficar. Você vai pegar esse candeeiro e vai dizer, você não me serve mais.
É o que muitos de nós estamos fazendo com a palavra de quem? De Deus. São passagens que Deus nos mostra para que nós possamos nos livrar dessa escuridão, dessa falta de luz. Essa ordem não aleatória, mas uma ordem sequencial. Que a nossa vida como cristão, ela tem que estar no ritmo, na pé e na ritmo, amor. Perseverança, fazer o quê? Sempre. Constância, lembrar. Aí é. Lembra-te onde caíste. A gente faz uma sequência de pregação que no final ela se encaixa. E esses 3 itens, primordial na vida do cristão, está ausente. E agora, nesse momento, nós refletimos. Mas será que nós vamos continuar fazendo o mesmo? Caindo, gente, no mesmo lugar, caindo pelas mesmas coisas. Aí, para você que tem essa inconstância e não permanecer de pé, ou você que está de pé e não tem a inconstância de estar caindo, ele também manda você lembrar. Ele também manda você cuidar. Porque ele diz, aquele que está de pé, cuide-se para que o quê? Não caia. Então, é vigilância. Mas olhe, observe para nós acabarmos. Para nós acabarmos. Para nós acabarmos. Escute. Quem tem ouvido que... Você tem ouvido? Está ouvindo? Mas tampa não sair, viu? Para um lado e para o outro. Ou senão ajuda o irmão, diz, olha. Mas nós vamos acabar. Amém. Uma administração boa dessa, eu vou acabar. Isso foi um elogio que eu recebi ontem, viu? Você já viu, quando fala o acabar dele, né? O outro, é 1 hora, é 2 horas mais de culto. Talvez seja a deficiência em ouvir. Quem tem ouvidos, ouça. Você está vendo a palavra de Deus como é? Por ele saber a dificuldade que nós temos em ouvir, ele diz a mesma mensagem para 7 igrejas. Porque ele sabe que aqui no meio de nós, tem pessoas que não ouvem, tem pessoas que escutam. E para essas pessoas que escutam, ele está dizendo, você não tem ouvido? Pare de escutar, ouça-me.
Ah, mas é o homem que está falando. Você queria o quê? Um cavalo? Um jegue, um jumento? O que era que você queria? Diga. Mas ele usou o quê? Uma mula, não foi? Então, ele deixa você o quê? À vontade. Aí ele diz, para nós que somos perseverantes, ao vencedor, dar-lhe-ei, diz às igrejas a quais nós nos enquadramos, que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de quem? Entendeu? A alimentação da árvore do paraíso que se encontra no paraíso de Deus é o quê? Alimente-se. Essa árvore, ele está dizendo, você pode comer. Você pode se alimentar. E essa árvore lhe trouxe salvação. Diferente daquilo que tem lá em Gênesis, né? Da árvore do meio do jardim, não o quê? No dia que comerdes, o que acontece? Morreu? Não. Mas por causa de tudo isso, até hoje nós sofremos da morte física. E somos escravos espiritualmente. Qual é a sua dúvida referente a abandonar? Você já notou que a palavra de Deus coincide muito com as nossas atitudes? Quando você abandona um lar, veja para você voltar. E observe que as pessoas voltam totalmente diferentes, volta tudo como anjinho. Bem assim as pessoas, quando abandonam a igreja, quando volta tudo como anjinho. Aí pela falta de conhecimento, repete tudo outra vez. São pessoas que fazem cara de comiseração para ser aceita no nosso meio. Só porque assim como Jesus Cristo, Deus diz, ou Jesus Cristo, eu conheço as suas obras, ele também diz para essas pessoas, eu sei quem você é. Você pode mentir para mim, eu posso mentir para você, mas para Deus, não é que nós não conseguimos mentir, Ele nos conhece. Não há necessidade de você falar para as pessoas quem você é. Ele lhe conhece. Então, você tem que fazer com que o Espírito Santo de Deus transforme essa visão que ele tem de você em uma visão transparente e limpa dentro de você mesmo, porque ele lhe conhece. Ele está dizendo, eu sei quem é você. Agora você que não sabe quem é você. Porque se assim soubesse, você não faria o que você faz. Ah, mas ninguém da igreja Semente me conhece. Não. Talvez. Ou melhor, as pessoas não lhe conhecem. Mas só quem cuida de mim e de você lhe conhece. Então ele não vai deixar você causar dano algum. Porque
Ele conhece as suas obras. E você não vai conseguir destruir a obra de Cristo. Você pode até tentar, mas o destruído vai ser você. Amém, meus irmãos? Ouvimos a palavra, ouvimos. E agora o que nós vamos fazer? O quê? Alguém falou em aplicar, não foi? Muito bem. Aplicar. O recado do Espírito Santo de Deus que Ele enviou para mim e para você. E lembre-se, viu? Nós estamos de parabéns. Não para o homem, mas para Cristo. E um dia, todos nós vamos poder dizer, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E nós já estamos dando essa demonstração de cuidado, de zelo, de carinho e de respeito. Então isso é muito importante dentro de uma família. Para que cada um de nós, porque todos nós aqui temos sonhos, todos nós aqui temos objetivos, que o seu objetivo de crescimento individual seja transformado em um objetivo de crescimento coletivo. Não adianta você só crescer e as pessoas ficarem para trás. Leve as pessoas que estão atrás para que ela lembre de você no dia em que você cair. Ela possa voltar. Tem gente que são tão gratas na vida, as pessoas que são capazes de desistir dos seus sonhos para voltar para pegar um irmão. Será que você é capaz disso? É a minha natureza, é a sua natureza. Mas quando você recebe o amor de Deus, você pode ter certeza que você volta. Eu não estou dizendo que você jogue tudo para o alto. Porque a sua prática vai engrandecer o nome de Deus. E Deus é galardoador com aqueles que fazem sem objetivos de ganhos. Faz por amor. Como quarta-feira falamos, o que você fizer, onde você trabalhar, o que você pensar, faça como se estivessem trabalhando para quem? Tudo vai fluir. Agora, enquanto você achar que está fazendo para o homem, nada flui. Porque só Deus, Ele sabe a sua dor. Só Deus, Ele sabe o seu sofrimento. Só Deus sabe o que você precisa. E Ele diz mais, e as demais coisas eu vos acrescentarei. Viva esse Deus maravilhoso. E para honra e glória dele, apesar da nossa deficiência, apesar das nossas dores, olhe que sol lindo Ele preparou para mim e para você. Veja se nós temos motivos para estar reclamando da vida. Enquanto você reclama, outros amam e conquistam. Gratidão. O que Deus quer é gratidão. Seja grato a Ele. Não é grato ao homem. Não pense que você não deve nada ao homem. Você deve a Deus. Porque a partir do momento em que você deve a Deus, você quer honrar os seus compromissos para com Ele. Nunca se torne escravo de um homem que o homem não tem nada, ou melhor, o homem não tem nada para lhe dar. O homem ele só quer estar perto de você enquanto você puder servir.
A partir do momento em que você não puder servir, você não tem mais valor. Agora valorize aquele que faz o sol brilhar cada manhã na sua vida. Valorize aquele que faz, às vezes tudo é brilho, aquele que faz a lua brilhar para iluminar os seus caminhos. É isso que está faltando dentro do nosso coração, essa entrega. É isso que está faltando dentro do nosso coração, melhorarmos para Cristo, não melhorar para o homem. E hoje amanheci maravilhosamente bem. Olha, amém. Eu passei uma mensagem para alguém e estava conversando com alguém e falei para esse alguém que tinha enviado a mensagem. Quando acabei, com 2, 3 minutos, ao retorno da mensagem, eu cheguei para essa pessoa e disse aqui, ó, libere perdão. Vamos aceitar uns aos outros, ou suportar uns aos outros, não por suportar, mas por amor. Todo mundo erra. Aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. Então isso é maravilhoso quando o homem reconhece. Isso não é oportunidade dada pelo homem, não, é pelo Espírito Santo de Deus através da sua palavra. Para acabarmos, existem pessoas que transmitem o brilho do Espírito Santo de costa. Que a gente fala muito em faz. Mas existem pessoas que transmitem a luz do Espírito Santo de costa. Sabe por quê? Ele precisa limpar a sua face. Muitas vezes por timidez, por vergonha. Tem amor àquilo que faz. Muitas vezes o erro. Porque, gente, se nós pararmos para observarmos, nós somos como ladrão. Tá? Aonde nós estivéssemos dentro de uma sala com várias pessoas, alguém dissesse, rapaz, você roubou. E muitas vezes roubamos, sim. Só em falar nos causa medo, vestígios. Só em falar nos causa danos. Mas lembre-se, se você se arrependeu, Jesus Cristo lhe espera a si mesmo. Jesus Cristo quer você do jeito que você é. Então aproveite cada momento. Que às vezes a gente fala, o pessoal diz, não vou morrer agora. Tá bom, glória a Deus, você está vivo. Mas talvez um domingo como esse você não tenha mais. Quando você esperar, ou sem você esperar, você vai estar distante. E Deus não quer que você fique distante dele. Amém? Agora acabou, em nome de Jesus. Vamos orar.